Isso aí, um excelente dia. Bora lá, 22ª semana aqui do Executador. Hoje a gente vai ser aula mesmo. Vamos focar direto aqui no assunto e bora para cima, bora para cima. Hoje a gente vai falar exatamente, falei de focar no assunto, mas vamos dar um foco aqui, ó. O assunto é sobre foco, mas o foco de uma maneira diferente aqui. Vou falar para vocês sobre uma das leis aqui, né, do Napoleão Hill, né, que é a Lei 11, pense com precisão. E, inclusive, trouxe hoje um bocado de anotação aqui para a gente falar sobre isso. Então, vamos lá. Primeiramente, começar já direto aqui, entender o que é isso, hein, né? O que é pensar com precisão. Então, muitas vezes a gente, né, define aí os objetivos, né, define as metas, o alvo, o chefe aí, e a gente se distrai com ele, né? Então a gente define, né? A gente no começo do ano lá, inclusive, né? Nos últimos, aliás, no finalzinho do ano passado, a gente teve aí uma aula aí sobre metas SMART, tudo, aprender a definir as metas, mas muitas vezes a gente define e se distrai no meio do caminho, não esquece. Por isso, uma das coisas que a gente precisa fazer é monitorar esse objetivo que a gente tem, acompanhar para ver se ele realmente está avançando, porque não adianta a gente definir agora e só escrever o objetivo e não buscar, né, não fazer as coisas que precisam ser feitas, não vai trazer ele para a gente. Então a gente precisa estar sempre de olho, só que a gente se distrai com várias coisas no meio do caminho. Então tem gente que, putz, por exemplo, define uma coisa, quer fazer né, define um objetivo e passa um tempo, daqui a pouco já está em outro objetivo, passa um tempo já está em outro. As pessoas não têm paciência de esperar as coisas chegarem, né? Até porque elas ficam, às vezes, num processo aí de alienação tão grande por tanto tempo, que quando elas percebem que elas têm que mudar, né, que putz, não consegui os resultados que eu queria, ou não é isso que eu estava buscando, elas querem fazer uma mudança e querem que aqueles resultados venham rápido, porque ali, aquele momento, ela percebeu que estava fazendo algo de errado, começa até a fazer coisas para levar ela no caminho certo, só que, putz, para ela parar, né, ela está indo numa direção. É igual um avião, cara. Se tá, já está treinada naquilo, né? Os hábitos da pessoa já tá levando ela numa direção que não é o que ela queria, mas ela já está indo naquilo ali. Cada vez que ela faz, que ela repete o comportamento, ela está indo com mais velocidade. Para ela parar, virar e ir para o outro lado, isso leva um tempo, né? Você imagina, você está indo numa direção aqui, mas você tinha que ir para lá. Aí você tinha que ir para o outro lado. Então, não é assim, tipo, putz, eu saí daqui, andei todo esse caminho até aqui, só que eu queria já chegar aqui, ó. Então, eu tô aqui, aí eu vou ter que virar, voltar pelo menos até aqui onde eu estava e depois começar a ir no caminho certo. E as pessoas não têm paciência, porque elas estão indo para cá, para cá, para cá, para cá, quando elas percebem e falam, opa, não era aqui, ó. Aí eu viro, eu quero chegar. E aí elas começam a vir, só que a hora que elas estão aqui, elas falam, puta, mas tá difícil demais. Mas elas não chegaram nem nem no ponto inicial ainda. Então, calma, né? Isso é um processo. Porém, a gente não pode se distrair, porque muitas coisas, às vezes acontece isso, a pessoa vira, ela desvia e fala, não, então, meu alvo é esse aqui, ó. É esse aqui que eu tenho que ir. Só que ela começa a ir, daqui a pouco ela se distrai no caminho, ela vai para outro canto, daqui a pouco ela se distrai de novo, muda e vai para outro lado, e nunca chega no objetivo. Então, isso é importantíssimo, cara. A gente pode ter vários objetivos, não tem mal nenhum, mas foco, né? Foco. Não adianta você ter objetivos que conflitem, né? Conflitem entre si. Ah, eu tô endividado, eu quero sair das dívidas, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma viagem para fora, né? Então, calma, uma coisa de cada vez, porque senão elas vão se conflitar na tua mente, no que você faz e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, pensar com precisão é o que vai levar a gente a tomar as ações certas para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para chegar onde a gente quer chegar. E aí, começando aqui, né? Então, pensar com precisão é manter, ó, anota isso aí, ó. Pensar com precisão é manter a atenção, né, o foco no nosso alvo-chefe. Manter a atenção no nosso alvo-chefe. Então, definir um alvo, cara, vai para ele. Até porque a gente fazendo isso, a gente vai, com certeza, a gente consegue alcançar muito mais rápido. Muito mais rápido.
talvez não seja a velocidade que você estava querendo, mas pensa que você está saindo ou do zero ou saindo de um lugar que você está totalmente contrário àquilo onde você quer chegar. E você vai ter que fazer uma mudança muito grande, muito significativa. Mas a mudança vai acontecer no caminho até lá. Você vai fazer a primeira mudança aqui, né? Na hora de virar essa chave, fala, putz, é por cá que eu tenho que ir. Mas a mudança vai acontecendo no processo. Mas não desvie, não se distraia do seu foco. Então, primeiro ponto. Então, para que a gente atinja aí o objetivo, para a gente defina ele, né? A gente tem que ter duas coisas primeiro. A atitude, né? E a aptidão. Então, quando você define um alvo-chefe, você tem uma aptidão para fazer algo, certo? Quanto maior a sua aptidão e maior a sua atitude, funciona como um gráfico, assim, ó. Deixa eu ver aqui como que eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Atitude. Ó, atitude e aptidão. Imagina que o seu alvo está aqui, ó. Seu alvo está aqui. Então, a sua aptidão, que é o seu modo de pensar, é o seu modo de agir. E a atitude é a sua ação, é aquilo que você faz. Então, para você atingir o seu objetivo aqui, ó, a sua aptidão, o seu modo de pensar tem que estar alinhado com a sua atitude. Aptidão, inclusive, é aquilo que você faz bem. Então, conforme você vai melhorando a sua aptidão na coisa, e você vai ter uma ação nesse sentido, você vai atingindo, vai chegando mais perto do seu objetivo, certo? É o modo de pensar. Porém, para que isso aconteça, né, a gente tem que desenvolver. Então, o que é a aptidão? A aptidão é o conhecimento, é a técnica, é a prática, né, daquilo que a gente faz. E o que é o pensar com precisão, né? Que esse é o nosso tema de hoje aqui, ó. Né? Pensar com precisão é a gente, não é você ficar pensando no objetivo. Então, ó, olha que louco. Isso aqui precisa ficar bem entendido. Então, o pensar com precisão não é focar no objetivo. O objetivo você define, ele vai te dar uma direção. Mas o pensar com precisão é o foco na ação. Foco na ação. Então, a gente define o objetivo, né, de acordo com a nossa aptidão, e com a nossa atitude, a gente vai chegar nele. Porém, eu falei, a aptidão é todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você conhece. Se você conhece muito de uma coisa, é por isso que quando a gente define um objetivo, né, uma meta, por onde você começa? Começa por aquilo que você já tem aptidão. Quer fazer uma outra coisa completamente diferente? Pense que você vai ter que você fala assim, ó, cara, eu quero começar do zero numa coisa que eu nunca fiz, mas que eu quero fazer, se eu nunca, não tenho habilidade nenhuma para cantar, por exemplo. Não tenho habilidade nenhuma para cantar. Eu quero ser um cantor, né? Famosíssimo, né? Então você tem que ponderar isso, porque senão você vai acabar se frustrando. Fala, putz, então por isso que eu falo que o sucesso, né, o seu objetivo, ele vem muito da definição da sua aptidão com a sua atitude. Porque muita gente, cara, muitas vezes a gente fica vendo, né, fica pulando de galho em galho nessas coisas, porque fica vendo, vê uma pessoa, vê outra, vê essa pessoa teve sucesso nisso, eu quero fazer aquilo, quero fazer, às vezes você não tem aptidão para aquilo. Cada pessoa veio aqui como uma ferramenta, inclusive, isso está na palavra que a gente leu na semana passada, que a gente, né, de Romanos aí, tá falando disso. Cada pessoa é uma parte do corpo, cara. Se você é um braço, seja um braço.
Se você veio aqui para falar bem com as pessoas, fale bem com as pessoas. Né? Se você veio para auxiliar as pessoas, se você veio para ensinar, se você veio para cantar, então cante para as pessoas. Né? Mas foque na sua aptidão. Você pode desenvolver outras habilidades, mas de repente, se você não tem uma habilidade para cantar, talvez você nunca vai ser tão bom quanto aquela pessoa que veio, que está aqui para isso. Então, primeiro, foque no que é a sua aptidão. Né? Veja qual que é a sua aptidão, o que você gosta, qual que é o seu conhecimento. Conhecimento, técnica, mais prática. Isso desenvolve a sua aptidão. Atitude e ação. Só que o que é o pensar com precisão? Pensar com precisão não é focar no objetivo. Você define o objetivo, mas você foca na ação. Ó, olha isso aqui, ó. Pensar com precisão não é o pensamento no alvo-chefe, né? Por quê? Porque ele está lá no futuro. Ele está lá no futuro. Percebe? Ó, o que cria a nossa realidade é o foco na ação presente. É o foco no que a gente está fazendo agora, na ação. Não é ficar focado lá na frente. Você pode mentalizar, visualizar o que você quer lá na frente, mas o foco está na ação presente. Então, quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, estou aqui agora compartilhando isso aqui com vocês. Se o meu foco estiver em outra coisa, como que vai ser essa aula aqui se eu não der uma atenção plena nisso aqui? De repente, estou aqui falando com vocês, e aí eu estou falando, aí eu pego, abro aqui o WhatsApp, já diminuiu a minha velocidade de falar. Abro aqui o Instagram, começo a olhar, tal. Pô, não vou conseguir dar atenção aqui. Não vou conseguir dar atenção. Então, atenção naquilo que você quer, né? Na ação presente, ó. Que é o que cria, né? É o que cria o seu futuro. E é o que ajuda você a desenvolver o quê? O seu poder pessoal. Seu poder pessoal está ligado à sua aptidão. É porque uma coisa assim, eu tenho aptidão para coisa X, sei lá, para cozinhar. Mas, beleza, eu posso ter uma aptidão para cozinhar. Natural até. Mas, será que eu sou tão bom naquilo que eu faço? Se eu quiser entrar num restaurante top lá, aqueles 5 estrelas mesmo, que ser um chefe de cozinha lá, o que eu tenho que fazer para estar naquele lugar ali, ó? Meu poder pessoal tem que estar alinhado com aquilo ali, ó. Meu poder pessoal é a minha capacidade. Ele tem que estar alinhado com aquele lugar. Porque senão, o que vai acontecer? Se eu não tenho poder pessoal suficiente para estar ali, eu vou cair naquele meio ali, naquela galera ali que é topíssima ali, cara, que já faz aquilo ali com excelência. E, cara, eu não vou me manter ali. Eu não vou me manter ali. Eu estou dando um exemplo extremo, né? Mas cada lugar, cada pessoa tem um poder pessoal. Então, você vai se afinizar com aquilo que você tem, com o que bate, né? Com o seu poder pessoal. Se você quer atingir uma posição mais alta, então você tem que desenvolver antes o seu poder pessoal. Por isso que eu falo que a gente não é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. As pessoas que andam com a gente, né, com quem a gente anda, estão na nossa média. Se eu quero aumentar essa média, eu tenho que aumentar o meu poder pessoal, tenho que aumentar o meu desenvolvimento, eu tenho que trabalhar no meu desenvolvimento. E como que eu faço isso? Atenção na ação que eu estou fazendo agora. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que o nosso a gente faz as coisas é muito mais importante do o que a gente faz. O como a gente faz é mais importante que o que a gente faz. Porque não importa o que a gente faz. Como a gente faz, cada coisa que a gente faz vai ajudando a gente a desenvolver. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa que eu falei do exemplo de cozinhar, né, de ser chefe. Putz, mas eu estou fazendo um negócio agora que não é o que eu gostaria, tá não sei o quê. Mas você está fazendo bem aquilo? Você está fazendo bem aquilo? Você está conseguindo dar atenção naquilo? Ou você está fazendo aquilo e está se distraindo com outras coisas? Percebe? Isso não é pensar com precisão. Então, o nosso treino começa aqui, ó. O pensamento, pensar com precisão naquilo que a gente quer. É porque se você, ó, pensa, se você está fazendo uma coisa, você não quer aquilo, e aí você está com foco em outra, você está lá na frente, você não está nem onde você quer chegar, e você não está nem com foco no que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo, reclamando, não está prestando atenção, está com foco onde você quer chegar, e não está indo naquela direção também, então você só está se distraindo.
Só que todo lugar, em tudo, você consegue aprender coisas. Então, sempre, né, a partir de hoje, pensa nisso aqui, ó, foco, né, pensar com precisão, foco naquilo que você está fazendo. Cada coisa, ele tem tudo a ver com as aulas anteriores, aqui a gente falou do poder da única coisa. Percebe? Foco no momento presente. Então, ó, vamos lá. Ó, só se cria algo com ação. Então, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, ó, resultados que vêm das ações, que vêm das emoções, que vêm dos pensamentos. Então, você pensa, você tem uma emoção, você tem uma ação e tem um resultado. Só que antes do pensamento, a gente tem os condicionamentos. Tem aquilo que a gente aprendeu a pensar. Aquilo que a gente aprendeu a pensar moldou nossa forma de pensar, o nosso hábito de pensar. O pensar é um hábito também. Então, aquilo que a gente foi condicionado é o que moldou a gente a pensar daquele jeito. E aquele molde, né, levou a gente até as sensações, as emoções. Então, de repente, você tem um hábito de reclamar, tem um hábito de pensar negativo, tem um hábito de se sentir inferior, tem um hábito de ter crenças de escassez, tem o hábito de pensar, de não conseguir falar não, tem o hábito de ter a necessidade de ser aprovado pelas pessoas, você sente que as pessoas têm que te aprovar, inclusive por isso que você não fala não também. Porque se você fala não, né, às vezes a pessoa se desagrada, a necessidade de aprovação, e aí isso já virou um hábito, porque você pensa, pô, ninguém vai gostar de mim, né, se eu falar muito não, né, cara, se eu não fizer o que as pessoas falam pra mim, aceitar tudo, se eu não aceitar tudo, e às vezes você fala um não querendo falar um sim, aliás, você fala um sim querendo falar um não, você não sabe falar não, você fala um sim, e a sua mente fica tentando justificar porque você falou aquele sim, mas nem você concorda porque você falou aquele sim, você não queria. E aí, cara, e às vezes você fica no conflito, porque você fala, se eu falar sim, eu tô descontente. Se eu falar não, eu também tô descontente. Porque se eu falo sim para pessoas querendo falar um não, eu falo, cara, eu não queria fazer isso, cara. Eu não queria fazer isso aqui, ó. Fiquei meio assim de falar para a pessoa que eu não ia fazer e tal. Mas se você fala não, você fala, mano, como eu fui, né? Tipo, putz, eu me arrependi aqui, não queria ter falado não pra pessoa, porque, pô, não fiquei em paz com isso aí, né? Tipo, eu fiquei pensando, você fica sempre tentando um jeito de justificar. Sua mente faz esse movimento. Se você não pensa com precisão, você vai cair nessa armadilha, percebe? Você vai cair nessa armadilha aí de ser da sua mente, né? De ficar sendo julgado pela sua mente. Se é um sim, você procura justificar um sim. Se é um não, você justifica um não. Mas às vezes você fica puta, com peso na consciência e fala, puta, eu poderia ter feito aquilo pra pessoa. Pô, não custava nada. Aí às vezes você faz por orgulho. É muito louco, cara. Pensar com precisão, a gente tá completamente ciente de como as coisas funcionam. Para falar um sim quando tem que falar sim, falar não quando tem que falar não e ficar em paz com qualquer uma das duas respostas. É muito louco. Mas vamos lá. Então, ó, o que é uma mente condicionada, tá? Mente condicionada, ó. Então a gente tem que entender que a gente só se cria o que está dentro do condicionamento mental, aquilo que você acredita. Condicionamento mental é aquilo que você acredita. Só se cria aquilo que está dentro do condicionamento mental, cara. Então você não vai criar nada diferente disso. Nada, nada. Todo resultado é resultado do condicionamento mental. Resultados da vida, cara, qualquer coisa que você alcance, ele é só um reflexo do seu condicionamento mental, ponto. Ele vem de lá. O caminho que ele faz aqui, que é o gerar um pensamento, que gera uma emoção, que gera uma ação, é só o caminho, mas resultados é resultado de condicionamento mental. Aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita que vai fazer você no futuro. Por isso que a gente fala de identidade, de você moldar a sua identidade. Como? Define o objetivo e fala, cara, eu vou agir
putz, como agiria aquela pessoa que tem a identidade que tem aquele resultado. Entende? Ó, quero ser, vou ficar no mesmo exemplo aqui, ó. Quero ser um chefe de cozinha top. Beleza. O que aquela pessoa faz? Aquele cara top que trabalha no restaurante 5 estrelas lá, ó. Restaurante lá, Michelin. O que faz esse cara? Como é que ele faz? Como ele faz isso? Como ele chegou nisso? Ele tem uma identidade, cara. Ele tem um jeito de pensar. Como aquele cara que é putz, o Michael Phelps, nadador top, mano. Quero ser um cara, um nadador 100%. Como que aquele cara pensa? O que que ele faz? Quais as escolhas dele? Então, na hora de eu fazer uma escolha, eu vou escolher como se fosse a identidade daquele cara que tem aquele resultado. Putz, aquele cara, na hora de escolher comer uma comida saudável e mandar um monte de junk food, né? De aquelas comidas porcaria, lanchaiada, o cara, qual a escolha que ele vai fazer? Pô, o cara tá focado. O cara tem uma identidade ali. Só que ele foi se condicionando daquele jeito. Provavelmente ele não nasceu assim, né? Quase certo que não, né? Ele foi se moldando ali. Ele foi condicionando com treinamento, com treinadores, pessoas que foram ajudando ele, mas ele se condicionou a pensar daquele jeito e, inclusive, acreditar que ele era capaz de ter aquele resultado, percebe? Ele foi se convencendo daquilo. Então, foi mudando o condicionamento dele. O condicionamento foi levando ele a ter sensações, né, e comportamentos, ações que levaram ele a ter os resultados que ele tem. O cara é o maior medalhista olímpico de todos os tempos da história. Entende? Mas isso foi moldando o condicionamento. Então, o que a gente está fazendo aqui, inclusive, é isso, moldar o nosso condicionamento. Moldar e mudar, né? Substituir. Então, vamos lá. Pensando com precisão, quando a gente fala no pensar com precisão, a gente tem que perceber uma coisa que acontece que é poderosíssima, que quanto que a gente desvia. Por quê? Quando a gente pensa no nosso objetivo, né, muitas vezes a gente tem pensamentos negativos sobre ele. Então, vamos lá. A gente tem que entender dois elementos que existem em todo pensamento negativo. Ó, dois elementos. Primeiro, tem algo que eu quero. Ponto. Então, isso é um elemento do pensamento negativo. Existe algo que eu quero. Ó, vai ser uma construção aqui, tá, gente? Pega tudo aí que aí vocês vão compreender. Isso aqui é importantíssimo. Tem algo que eu quero. Isso está dentro de um pensamento negativo. Ah, pô, mas algo que eu quero está dentro do pensamento negativo. Calma. Calma que nós vamos chegar lá. Então, existe algo que eu quero. Isso é uma coisa que está dentro do pensamento negativo. A segunda coisa, ó, o foco da minha atenção não está no que eu quero. Simples assim. Todo pensamento negativo é isso. Existe algo que eu quero. Se eu quero é porque eu não tenho. Então, beleza, poderia ser um objetivo simplesmente. Mas o pensamento negativo está nisso. Fala, ó, putz, eu quero chegar em tal lugar. Mas se o meu foco estivesse onde eu quero chegar, não. Meu foco está, né, olhando, eu estou com foco para outro lado. Que é isso aqui, ó. O foco da minha atenção não está no que eu quero. Tem algo que eu quero e o meu foco está fora dele. Aí eu penso negativamente. Porque assim, ó, se eu foco no que eu quero, cara, não tem mimimi, não tem nada. Beleza, o meu foco está no que eu quero aquilo. Então, o que que eu tenho que fazer para atingir aquilo? Ah, meu foco, né, eu tenho uma coisa que eu quero, mas o meu foco não está naquilo, eu estou olhando para outra coisa. Aí eu não vou olhar objetivamente para o que eu tenho que fazer para chegar naquilo. Percebe? Eu não vou olhar objetivamente para chegar naquilo. Aí eu começo a me distrair. Aí é que eu começo a me distrair. É aí que eu perco a mão. É aí que eu não sei pensar com precisão. Porque quando eu tenho um objetivo e olho para outras coisas, puta, aí eu começo a viajar, cara, puta, mas vai ser difícil, mas não sei o quê, mas tá, putz, eu não vou conseguir levantar cedo, eu não vou conseguir fazer esse treino, eu não vou conseguir fazer isso. Não, mas isso aí tá muito longe, mas eu não tenho capacidade para isso. Bom, mas tem muita gente melhor que eu nisso aí. O que que eu vou fazer isso aí?
O que as pessoas vão pensar? Percebem? Mas espera aí, se meu foco está naquilo que eu quero chegar, sem desvio, o que eu tenho que fazer agora para chegar lá? Pensamento negativo é só isso. Ó. Tem algo que eu quero, meu foco não está nisso. Ponto. Isso é o pensamento negativo. Meu foco está em outra coisa que não é aquilo que eu quero. Simples assim. Ó, vou dar um exemplo, né? Então, ó, eu quero um resultado X, né? Mas aí eu sinto medo. Eu sinto medo. Por que que eu sinto medo? Olha lá, que você não está pensando, ó, que é isso exatamente aqui, ó, que eu escrevi tanto de coisa aqui, por isso que eu estou lendo toda hora aqui, ó. Ó, então eu quero algo, resultado X, mas aí eu sinto medo. O que que é sentir medo? Sentir medo é olhar para onde eu quero chegar? Ou é olhar para as dificuldades que podem surgir no caminho, que podem, 99% dos problemas que a gente tem nunca existiram, nem nunca vão existir. Eles só estão aqui, ó. Só estão na nossa mente. Então, quando eu sinto medo, eu não estou olhando para o meu objetivo. Quando eu sinto medo, eu até tenho um objetivo, tenho o que eu quero, mas eu não estou olhando para ele. Percebe que é simples assim, ó. Se eu estou olhando para ele, estou focado em chegar nele. Isso é pensar com precisão. Ó, isso aqui que eu anotei, ó. Pensar com precisão é ajustar o pensamento com o resultado desejado. Lembra que eu falei? Opa, estou indo nessa direção aqui, ó. Mas é aqui que eu tenho que chegar. Quando eu percebo, eu viro para começar a vir aqui, ó. Pensar com precisão é ajustar o pensamento com o resultado desejado. Eu ajusto o pensamento com isso aqui, que é ajustar o pensamento. É para onde eu estou indo, o que eu preciso fazer para chegar lá, o que eu estou fazendo agora para chegar lá. Mas o foco é sempre na ação. E se você fica olhando aqui para o objetivo, com atenção aqui, ó, porque uma coisa é, você tem uma intenção, isso aqui é uma intenção, mas a sua atenção tem que estar no agora. Sua intenção é o objetivo, é onde você quer chegar. Mas a atenção, ela só pode ser no agora. Porque se você está dando atenção lá na frente, você não está consciente. Você está usando a mente. Você não está presente. E aonde que você pode fazer alguma coisa para chegar lá? Só no agora. É simples, tá vendo como é simples? Pode parecer muito profundo, mas é uma parada muito simples. Pensar com precisão é ter o objetivo, ter o foco naquilo, não desviar, putz, que eu tenho o objetivo, não olhar para outro lado, mas a atenção é no agora. A atenção é no que eu estou fazendo agora. A intenção é lá na frente, mas a atenção para chegar nessa intenção é no agora, é no que eu estou fazendo. E pensar com precisão é isso, ó. É ajustar o pensamento com o resultado desejado. O que é ajustar o pensamento com o resultado desejado? É ajustar os meus condicionamentos. Olha que fácil, olha que legal. É ajustar os meus condicionamentos, ó. Então, a ação, a gente tem que ter isso aqui, ó. A ação só produz o resultado daquilo que a gente acredita. Daquilo que a gente acredita. Já viu aquele jogador de futebol? Cara, o cara é fera, mano. O cara é fera, mano. O cara vai bater o pênalti e ele erra naquela hora decisiva, cara. Porque simplesmente o cara desacreditou dele ali. Simples assim, cara. Simples assim, ele desviou o foco. Ele se distraiu. Ele perde, cara. Aquele cara que tá mega treinado ali, batendo pênalti, ele perde aquela hora porque ele se distrai. A mente dele, cara, tem que estar focado naquilo que ele vai fazer. Se ele sentiu medo, se distrai, cara. Sentir medo é começar a pensar, falar, puta, mas e se eu errar? E se eu não sei o quê? E se eu não conseguir? Mas aí o foco dele não está no objetivo, que é fazer o gol. Se o foco está no objetivo de fazer o gol e na ação que ele vai fazer, então fazer o gol é a intenção, é o que ele quer. Então ele tem que focar naquilo que ele vai fazer, que é bater bem o pênalti.
Se ele começar a se distrair, se ele parar de olhar para o alvo dele, o que acontece? Isso é não pensar com precisão. Percebe? Ele desvia, aí tem os dois elementos. Tem algo que eu quero, fazer o gol. Eu não estou olhando para o que eu quero. Aí eu começo a pensar um monte de coisa, começo a sentir medo. Mas se eu estou olhando para o que eu quero, falo, puta, eu quero fazer o gol. Então, o que eu tenho que fazer agora? Ser assertivo na minha ação agora. Então, eu vou botar toda a minha atenção nisso aqui que eu vou fazer agora. Olha que simples, cara. Tem como um negócio desse o cara errar. Chance diminui drasticamente dele errar. Drasticamente. Percebe, gente? Olha como a gente se distrai nos nossos dias. Como a gente se distrai, como as coisas levam a gente a sair fora daquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Cabuloso, né? Então, vamos lá. Então, um recondicionar, né? Um recondicionamento dessa mente a gente precisa fazer. Como que a gente faz um recondicionamento? Aí talvez essa seja a grande questão aí. A gente precisa recondicionar, pensando que a gente passou uma vida inteira aí condicionando a mente num caminho. Como que a gente faz para mudar isso? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui ó, primeiro ponto. Então, ó, anota isso aqui, ó. Vou escrever para vocês. Esse esqueminha aqui, só para vocês ficarem. Não sei se vocês anotam aí, conselho sempre que vocês anotem. Ó. Então vamos lá. CM aqui, ó. Condicionamento mental, que leva a gente para os pensamentos, que leva a gente a ter emoções, que leva a gente a ter ações, atitudes, que finalmente leva a gente a ter resultados. Certo? E aí, quando a gente pensa, a gente tem aquele lance, né? Então, as emoções podem levar a gente para uma emoção. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Certo? E a emoção negativa é aquilo lá. É um ponto de criação negativo. Uma emoção negativa é um ponto de criação negativo, ou seja, tudo aquilo que eu boto a minha atenção, meu foco, ele aumenta. Imagina. A atenção está no que eu não quero. A atenção, ó, presta atenção nisso que eu vou falar. Grava isso na mente de vocês. Vou escrever aqui, ó. A atenção, ela energiza. Tá invertido para vocês o vídeo aí? Depois fala para mim. A atenção... Não, tá ótimo. Não fica invertido o que está escrito aqui, não, né? Para mim aparece Não. invertido. Tá bom. A atenção, ela energiza. A atenção, ela energiza. Literalmente, tá? Você dá atenção em algo, ela cria uma energia em volta daquilo. Se você dá uma atenção no negativo, cara, é isso que você está energizando. Se o seu foco está no negativo, só de você pensar naquilo, de você botar atenção naquilo, aquilo aumenta. Então lembra, ó, condicionamento mental que leva a pensamentos, que leva a emoções, e elas podem ser negativas ou positivas, que levam a ações, eita, que geram resultados. Certo? Focou no negativo, cara, isso aqui vai crescer. Ó. Negativo é, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar. Ah, mas eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para outra coisa. Eu tenho um objetivo, um alvo para alcançar, mas eu estou olhando para o outro lado. Vou me distrair.
Não tenho atenção naquilo que eu estou fazendo. O que vai acontecer? Cara, vai me levar para qualquer outro lado, menos para onde eu quero chegar. Menos aonde eu quero chegar. E é muito fácil, cara, também as pessoas começarem a ter pequenos resultados com as coisas que elas fazem e se desviarem daquilo que realmente é o propósito delas. A gente começa a fazer um processo desse aqui, tem uns micro resultados, tem uns resultadinhos aqui, beleza, já tá bom. Vai passar o tempo, cara, as pessoas falam, puta, cara, tô precisando de fazer de novo aqui lá, tô precisando de mais algumas coisas aqui. Devia ter continuado o processo. Porque vai cair, cara. Uma hora cai. Todo mundo cai. E se a gente não continua, né? A progressão nossa é contínua, cara. Olha o planeta, velho. Tudo nessa vida debaixo do céu funciona através do mesmo mecanismo, cara. Tudo está em constante mudança, constante evolução. É muito louco, cara. A gente não pode parar nunca. Enquanto a gente tiver energia, estiver fazendo aqui as coisas, a gente não para nunca. Nunca, cara. Sempre no movimento de crescimento. Então, bora lá. Então, quando a gente pensa negativo, a gente cria um ponto de criação negativo. Ou seja, só vai atrasar o nosso processo. Você está indo ali, está com foco num objetivo. De repente, puff, pensei em algo negativo, criou um ponto de criação, tá, né? Surgiu um ponto de criação negativo ali. Você colocou aquele ponto. Muda. Como que a gente recondiciona? Isso aí que a gente estava aqui, né? Então, vou falar para vocês aqui. Ó. Primeiro, como que você vê o que você está pensando? Como que você monitora? Através da emoção. O que você está sentindo? Então, monitore sua emoção. Como você está se sentindo? A emoção é o que vai te direcionar, vai te dar, mostrar qual a direção que você está seguindo. É emoção, cara. Emoção é a bússola. Para onde ela está apontando é para onde você está indo. Está se sentindo bem pra caramba? Está indo? Show. Não está muito legal a emoção? Opa, dá uma olhada nisso aí. Tem coisas aí, tem pensamentos que estão gerando essa emoção. Estão fazendo você ficar sentindo isso. Então, monitore sua emoção. Primeiro ponto, para recondicionar a sua mente. Para recondicionar seus pensamentos. Segundo, então, a emoção negativa, né? Pensar que a emoção negativa aqui, ó. Emoção negativa é o ponto de criação onde eu não quero chegar. Então, eu me pergunto, o que eu quero? Fala, pô, peraí, tô pensando negativo, cara, não tá legal. Mas o que eu quero? Eu vou levantar, tem que levantar hoje 5 horas da manhã, cara. Pra dar aula lá, cara, domingo, de novo, cara. Mas o que eu quero? Ó, como até mudo, até, calma, mas peraí, o que eu quero? Eu quero algo, né? Eu quero chegar em algum lugar. Por que eu tô fazendo isso aqui? É porque eu quero chegar em algum lugar. Porque senão, cara, fala, putz, cara, nossa, velho, não vou levantar hoje não, cara, mas putz. Não, mas eu tenho algo que eu quero. E aí eu venho aqui e faço a coisa com foco na ação do que eu vou entregar para vocês aqui, ó. É isso aqui que eu vou entregar lá, vou lá, pá, pá. Tô me desenvolvendo aqui, cara. Tô fazendo a minha parte. Tô ajudando as pessoas. Tô criando um movimento. Tô energizando algo aqui, eu tô energizando aqui, ó. Tô botando atenção nisso aqui agora. Cara, todo domingo, toda semana, sem falhar. Eu tô botando atenção, tô energizando isso aqui. Cara, onde isso aqui vai parar? Hoje tem 2, 3 pessoas aí, 1, 2 assistindo a aula. Hoje, o quanto que eu estou me desenvolvendo fazendo isso aqui, o quanto que eu estou aprendendo, o quanto que eu estou aumentando o meu nível, lembra lá no começo? Duplo de poder pessoal. A minha aptidão. A minha aptidão, isso aqui vai me trazer habilidades, vai me trazer conhecimentos, vai me trazer experiências que com certeza vão me levar até onde eu quero chegar. Percebe? Foco naquilo que eu quero. Então, ó,
Primeiro, então, recapitulando. Primeiro, monitore sua emoção. Olha o que você está sentindo aí. Pô, sentiu esquisito, cara, pensou negativo, monitora sua emoção. Às vezes, cara, você não se alimentou direito, cara, você não comeu direito, você fica irritado, você começa a ficar meio nervoso e tal. Putz, cara, só não comeu direito. Qual que é a tua emoção com relação a isso? É ela que está fazendo você ter esses pensamentos aí. É ela que está fazendo você ter essas ações aí, que não são condizentes. Vira uma bagunça, cara. Vamos lá. Então, segundo, é pensar que a emoção negativa cria um ponto de criação negativo. Então, você pensa no que você quer, troca o pensamento. Pensou negativo? Peraí, para e olha. O que eu quero? Pensa no que você quer. O terceiro, olha isso aqui, cara. Terceiro ponto, são 3 passos, hein, cara? 3 passinhos simples, ó. Use a sua imaginação para criar uma imagem positiva. Tá muito difícil, cara? Usa a imaginação para criar uma imagem positiva. Cara, comi pra caramba. Onde comi a comida mega salgada, tô pagando o preço hoje. Acordei com dor de cabeça. Certeza que é do estômago. Tô pagando o preço. Tomando água pra caramba hoje. Fica esperto. Tem que ficar esperto que a gente faz. Ó. Vacilei. Ó. Tá tudo certo. Então, terceiro ponto. Use a imaginação. Use a imaginação para criar uma imagem positiva. O que é isso? É aquilo que eu já expliquei também aqui, ó. Lei da substituição. Nenhum hábito você elimina, né, o mau hábito. Você coloca um bom no lugar. Nenhum pensamento você elimina. Você tira um ruim e bota um bom no lugar. Lei da substituição. Por isso, pensar naquilo que você quer. Por isso, usar a imaginação para criar uma imagem positiva. Porque para você tirar a negativa, só botando uma outra no lugar. Então, notaram os 3 passos aí? Depois me confirma se vocês anotaram os 3 passos. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui que eu vou falar agora tem tudo a ver com a palavra que a gente leu essa semana. Espero que vocês tenham lido aí, de Romanos, que é o seguinte, ó. As crenças só existem porque nós não confiamos na vida. As crenças só existem porque a gente não confia na vida. O que é confiar na vida, cara? Confiar que a gente tem uma fonte, que é uma inteligência infinita disponível que a gente pode se conectar, que vai nos dar as respostas, vai dar o caminho que a gente tem que seguir. Só que a gente fica tentando resolver tudo na força do nosso braço. Na força do nosso braço, na verdade, é na força da nossa mente. A gente fica tentando usar as ferramentas da mente, ou seja, passado e futuro, para poder atingir aquilo que a gente quer. Tentando resolver na força da nossa mente, mas usando a nossa mente, ela é muito limitada, cara. Tem um lugar que te dá uma orientação. Por que eu falei que o primeiro ponto, que o primeiro passo do recondicionamento é monitore sua emoção? Porque essa fonte infinita, de inteligência infinita, ela coloca algo no seu coração, na sua emoção. Porque é o que eu falei, muitas vezes a gente sente algo que a gente tem que fazer e a gente não faz. Por quê? Porque a gente, ao invés de usar a emoção, a gente usa a razão. Porque é importantíssima a inteligência emocional. Porque é importantíssima a inteligência emocional. Se você sair fazendo tudo pela emoção também, imagina, tanto de doideira que você vai fazer. Cara, as coisas são sutilezas, mas ó, monitora a emoção que você está sentindo. Olha que louco. Quando a gente se conecta a essa fonte infinita, que coloca uma coisa no seu coração, que você fala, cara, nossa, se eu fizesse isso aqui,
Mas isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui vai ser muito difícil, cara. Isso aqui vai dar... Não, vai ser dolorido. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas às vezes acontece, né? Normalmente acontece isso. Vem algo no teu coração, você sabe que tem que fazer, e logo sua emoção fala, opa, isso aí vai ser difícil demais. Aí você não faz. É louco, né, cara? É louco, né? Então, ó, né, pra gente ir caminhando pro finalzinho aqui, ó, sobre visualização. Quando a gente define um objetivo, não tem importância se o objetivo é muito grande, ou se ele, né, hoje a gente não vê ele como algo muito palpável. Então a gente tem que primeiro, né, saber que aquilo que a gente falou, né, o objetivo ele tem que ser alcançável e ele tem que ser, mas ao mesmo tempo ele tem que ser desafiador. Mas a gente vai subindo o nosso, é uma escada, né, cara, vai subindo degrau por degrau, vai subindo gradualmente. Então se você não consegue visualizar aquele objetivo que você quer, putz, de repente eu ando de bicicleta e cara, não consigo imaginar andando de Ferrari, hoje eu ando de bicicleta. Que você ainda não acredita nisso, não tem crença nisso. Suas crenças estão moldadas de outro jeito. Então sobe devagarzinho. Fala, pô, eu não acredito que eu consiga andar de Ferrari. Mas você acredita que você consegue sair da bicicleta e ir para um carro popular? Então vai para o carro popular, na sua imaginação. Vai subindo o nível aos poucos. Vai subindo o nível aos poucos. Por isso que é o empilhamento, micro resultados. Você vai aumentando o seu nível de poder pessoal, acrescentando uma coisinha por vez. Você não sai do 0 para o 1.000.000, assim do nada. É uma construção. Pequenas mudanças. Pequenas mudanças, todos os dias, com constância. Então, dá para vocês aí uma atividade da semana aí. Vocês monitorem aí suas emoções. Fica de olho nelas. O que você sente em cada momento? Distraiu, mano, ficou com medo, pensou negativo? O que está acontecendo ali dentro? Qual que é o seu objetivo com aquilo que você está fazendo? Tem um objetivo claro, definido para onde você quer ir? Lembra do poder da única coisa? Se você não sabe qual é a única coisa que tem que fazer hoje, então a sua única coisa é descobrir qual é essa única coisa. Fechou? Então bora lá para a gente caminhar para o nosso final aí. É isso. Monitorem suas emoções. Pensem com precisão. Foco naquilo que vocês querem. Vamos lá. Essa semana aqui eu vou fazer isso e vou falar para vocês. Alimentação saudável aí. Vou cortar mesmo com afinco aí as coisas que estou precisando fazer isso também. As coisas que não fazem nada bem, você já deve ter cortado bastante coisa, mas vamos continuar focando aí. Alimentação ultra saudável mesmo, tira tudo que é porcariada. Tudo que é porcariada aí. Vamos focar aqui a semana ficar top, porque isso vai levar a gente a pensar bem. Durmam bem também, durma quantidade suficiente, isso aí faz toda a diferença no raciocínio aí. E não pensar negativo. E livro da semana vai ser O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Esse livro é top, ele é fininho, ele é bem curtinho, facinho de ler, bem legal também. Livro que a gente vai ler essa semana vai ser Coríntios. Vamos dar sequência aí nas palavras de Paulo. A gente leu Romanos, aí a semana a gente vai ler Coríntios, que vai ser top, tá numa pegada bem top. E bora fazer o nosso boot, ó. Pratiquem, gente. Chamem as pessoas, literalmente, chamem assim, ó. Convide as pessoas. Inclusive, se quiserem convidar as pessoas para vir nessa aula aqui, convide as pessoas. Comece a fazer a diferença na vida das pessoas, gente. Não fica só na ação solitária aqui, né? Porque o treino nosso é isso. A gente não vai conseguir resultados sem se conectar com as pessoas. Falem dessas coisas para as pessoas. Convidem as pessoas para estarem aqui. Está fazendo sentido para vocês. Se vocês estão aqui, chame as pessoas, manda esse vídeo para elas.
Às vezes alguém está precisando ouvir isso aqui, ó. Mas começa a se mover nesse sentido, porque a gente só cresce quando a gente ajuda os outros. Isso é uma maior forma de a gente crescer, é ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque se a gente quer algo, né, a gente receber algo, a gente precisa entregar, mesmo que a gente não tenha. Ah, eu quero algo. Então você entrega aquilo que você não tem, porque aí você recebe de volta. Porque aí você se conecta, você dá atenção naquilo, você energiza aquilo. Putz, eu estou entregando algo que talvez eu ainda não tenha. Por mais que eu pratique, falo, putz, ou algo que eu quero mais na minha vida. Fechou? Então bora lá. Fecha seus olhos aí. Respira fundo. Vamos que vamos. Fazer nossa oração aqui do dia. A ti eu rendo graças, meu Deus, meu bondoso Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Pai, pela sua graça que se renova nessa manhã, nas nossas vidas, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que é infinito. Obrigado por esse encontro, por essas pessoas que estão aqui se propondo a aprender toda semana. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos, por tudo isso que o Senhor coloca no nosso coração, que nos leva num caminho de crescimento, de aumento do nosso poder pessoal, nos leva num caminho de conhecimento, que nos ajuda a andar cada vez mais na direção daquilo que o Senhor nos chamou. Que nós sejamos seus braços e suas pernas aqui nessa terra. Que a nossa compreensão, nosso entendimento de cada coisa que a gente aprende, cada leitura que a gente faz, seja cada vez mais profunda e poderosa. E assim encerro essa aula de hoje com gratidão, com amor. Que o Senhor nos abençoe durante todo o dia, durante toda essa semana. Em nome de Jesus, assim seja, assim é. Amém. Amém. Uhum. Valeu, amém. É isso aí, amados. Excelente dia. Valeu, Ni. Valeu, Miriam. Estarem presentes aí. Tamo junto. Bora pra cima aí. Nosso domingão, iniciando nossa 22ª semana do ano. Estamos chegando na metade aí. É isso aí, ó. Vamos que vamos. Pense com precisão. Treinem. Foco. É isso aí, ó. Bora lá. Valeu, amados. Beijos. Tamo junto.